Fala pessoal, como estamos? Espero que todos estejam bem de saúde, com a família bem e focado nos estudos, né? Porque estamos vivendo um tempo propício para se dedicar ainda mais ao aprendizado. E para tentar auxiliar vocês nesse caminho, cá estou eu, o professor promotor Diego Barbeiro, para tratar hoje com vocês, pessoal, uma matéria muito importante também. Seguimos falando sobre as prisões cautelares e hoje vamos falar sobre a prisão preventiva. Sim, a prisão preventiva, como não? A prisão preventiva que tem caído bastante em provas. O nosso levantamento aí aponta que em torno de 3,5% de todas as questões que envolvem processo penal versam sobre prisão preventiva. E então a gente vai dedicar 3 blocos aqui para falar sobre prisão preventiva, para que vocês saiam desses blocos, desses nossos encontros, sabendo tudo sobre prisão preventiva. Não vai ter problema nenhum, vamos acertar todas as questões da prova, ou se não todas, pelo menos aí 9 entre 10, para atingir aquela média legal, aquela pontuação legal, para ser aprovado na prova preambular, na prova objetiva. E vamos falar então de prisão preventiva, começando, né, com começando com as características da prisão preventiva, né, mais especificamente os requisitos dela. Vejam, pessoal, a prisão preventiva é uma medida cautelar. Ela é uma medida cautelar que resulta na concessão da liberdade. Como cautelar que ela exige a presença dos 2 requisitos típicos das cautelares. A gente fala muito no processo civil, né, na fumaça do bom direito, fumus boni iuris, e no periculum in mora, o perigo que vem em razão da demora na prestação jurisdicional. Esses mesmos requisitos que a gente aprende no processo civil para as cautelares em geral, a gente traz aqui para o processo penal para falar da prisão preventiva. Só que a gente vai ter então uma pequena mudança deles. Ao invés de fumus boni iuris e periculum in mora, a gente vai ter o quê? O fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti é a alta probabilidade de existência do delito que a gente apura. O periculum libertatis decorre do risco social que a manutenção do estado de liberdade daquela pessoa pode trazer. Então, lembre-se bem desses 2 fatores, desses 2 requisitos, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Por que vamos lembrar deles? Porque a prisão preventiva ela é uma espécie de cautelar. Sendo cautelar e tendo esses requisitos, a primeira conclusão lógica é que ela em nada se relaciona com o princípio da presunção de inocência, tá? Uma decretação numa prisão preventiva não viola, portanto, cláusula pétrea e pode ser decretada em qualquer fase do inquérito, né, ou do PIC, se for uma investigação do Ministério Público, ou de instrução criminal. Para que a prisão preventiva seja decretada, basta que estejam presentes os pressupostos para a sua decretação, certo? Então vamos ao artigo 311 do Código de Processo Penal, que foi alterado recentemente pelo chamado pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Olha lá o que diz. Vamos por partes. Em qualquer fase, tá, da investigação policial ou do processo penal. Então, ou da investigação ou do processo penal. Caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Então, confirmamos aquilo que já viemos falando sobre as ordens prisionais, que só podem derivar de uma ordem judicial, né? Como que ela pode ser decretada? A requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Lembra que a gente nunca pode confundir requerimento, que é típico do Ministério Público por possuir capacidade postulatória, com representação, que é o que vem da autoridade policial, a partir dos elementos de informação colhidos na investigação. Como a autoridade policial não tem capacidade postulatória, ela representa em juízo pela aplicação das medidas. Esse é o nosso novo artigo 311. E aí o 312, que traz o que a gente chama dos requisitos subjetivos, tá?
para decretação da prisão preventiva. Quais são esses requisitos? Vamos lá. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, ou seja, fumus commissi delicti, e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Periculum in libertatis. Periculum libertatis. Então tá aí, tá? Visto os requisitos da prisão preventiva, vejo que não é difícil, tá? Então esses são os pressupostos subjetivos, ditos subjetivos, tá? Prova de materialidade, a existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade, e aí sim, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução, assegurar a aplicação da lei penal, e coloquei em amarelinho aqui pra gente olhar com muita atenção, descumprimento das cautelares, tá? Que também é uma hipótese de decretação da prisão preventiva. Agora vejam só, pessoal. Prova de materialidade, obrigatório. Indício de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, obrigatório. Esses 4 requisitos, eles não são cumulativos, eles são alternativos, tá? Ou seja, basta que um desses esteja presente, não os 4 ao mesmo tempo, um esteja presente. E o descumprimento da cautelar está em amarelinho porque é uma situação à parte, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A garantia da ordem pública, pessoal, esse nosso primeiro requisito subjetivo aqui, ligado ao caso concreto, ele resulta da conjunção de 2 fatores, a gravidade da infração e a repercussão social. Em relação à ordem pública, há inúmeros julgados dizendo que não pode haver fundamentação genérica sobre isso. O que seria uma fundamentação genérica? Seria, por exemplo, nossa, o crime de homicídio abala toda a ordem social, causa temor na população, deixa a população refém da criminalidade. Ou então, o tráfico é a motriz de todos os outros delitos, se não for dado uma resposta objetiva ao crime de tráfico imediata, toda a sociedade fica refém da ação de criminosos. Isso são fundamentações genéricas quanto à ordem pública. Para comprovar que a ordem pública realmente está em perigo, tem que trazer os requisitos, tem que trazer prova de que a infração foi grave, mas não abstratamente, concretamente, e que houve uma repercussão social, um temor social causado. Antigamente era um pouco mais difícil comprovar a repercussão social. Hoje, com as redes sociais, né, que as redes sociais, elas nos auxiliam a demonstrar ao magistrado que tal crime trouxe uma repercussão social, abalou a estrutura da sociedade. Então, cito aqui um julgado do STJ, recurso em HC, a prisão preventiva devidamente justificada objetiva, sobretudo, resguardar a ordem pública, retirando do convívio social aquele que, diante dos meios de execução utilizados na prática, demonstra ser dotado de alta periculosidade. Mas vejam bem, pessoal, o clamor público, vamos linchar, vamos assassinar pelo brutal crime, esse clamor público, ele por si só, ele não comprova, tá, a necessidade de garantir a ordem pública. Por quê? Porque a garantia da ordem pública não se liga à proteção do réu, e sim ao resguardo mesmo da sociedade. Antecedentes desfavoráveis, pessoal, conquanto não sirva para majorar a pena, né, não sirvam para caracterização de reincidência ou processo em andamento, toda aquela questão da súmula 444 STJ, os antecedentes desfavoráveis, ainda que ações em andamento, podem servir para motivação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, mas não isoladamente, conjuntamente a outros fatores. Agora, a existência de atos infracionais pretéritos, ainda que não sirvam para influenciar na pena a ser aplicada, tá? Esse sim, existência de ato infracional pretérito demonstra periculosidade social e abala a ordem pública. Isso quem diz não é o Diego, é o STJ, né?
Olha só. Recurso HC, tráfico de entorpecentes, prisão preventiva, prática de atos infracionais anteriores. Julgado recentíssimo aqui em março de 2021, né? Na espécie, a segregação provisória está devidamente justificada, pois destacou o juízo de primeiro grau a necessidade de prisão para garantia da ordem pública, visto que antes de atingir a maioridade, o recorrente praticou atos infracionais. Então não esqueçam, pessoal, não esqueçam. Prática reiterada de atos infracionais e antecedentes infracionais servem sim como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, como para garantir a estabilidade ou reestabelecer a ordem pública. Muito, muito bem. Garantia da ordem econômica, né? Agora outra, a gente sai da ordem pública, vai para a ordem econômica. Geralmente, esse requisito está presente em crimes com cunho político, crimes de colarinho branco, quando a liberdade do indivíduo traz sérios riscos de abalo à ordem econômica, seja um estelionatário, seja uma pessoa que pratica crimes no mercado de ações, ou contra idosos, levando idosos à falência, aí com golpe de bilhete premiado e tudo mais. Mas mesmo assim, tá, mantém-se o binômio gravidade do delito e repercussão social. Não basta dizer que causou abalo à ordem econômica porque lesou um cidadão que acreditou no golpe. Não, tem que demonstrar concretamente que a ordem econômica está sendo abalada com a manutenção da liberdade de tal indivíduo. Conveniência da instrução processual é um requisito muitíssimo importante, muito presente em muitas decisões que deferem representações ou requerimentos de prisão preventiva. A conveniência da instrução processual sempre estará presente quando as ações do réu ou do investigado, se for ainda uma investigação, forem constantemente voltadas a causar abalo ao regular deslinde do processo. Como que isso pode acontecer? Investida contra testemunhas, ameaças, intimidações, algumas atitudes tendentes a atrapalhar a imparcialidade do juiz, causar temor no juiz, no membro do Ministério Público, nas próprias forças de segurança. Então, tudo isso se adequa a esse requisito da conveniência da instrução. Também muito importante numa etapa investigatória é as atitudes, as ações do réu tendente à dilapidação de provas, do réu do investigado. Então, muitas vezes, no curso de uma investigação é decretada a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, porque a manutenção da liberdade daquele investigado pode resultar na destruição de provas úteis ou até imprescindíveis à comprovação daquele delito que se investiga. E eu trago aqui uma observação muito importante, tá, pessoal? Prisão preventiva e júri. Por quê? Porque há uma tendência, claro, de se trazer o argumento que, uma vez encerrada a instrução probatória, ou seja, já colhida todas as provas que embasam aquela ação penal, e já ouvidas todas as testemunhas, não teria mais lugar para manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução. Você poderia falar em aplicação da lei penal, que é outra coisa, mas por conveniência da instrução, uma vez encerrada a etapa instrutória, estaria superado o requisito da preventiva. Acontece que nos delitos de júri, tá, há a possibilidade de reinquirição de algumas testemunhas em plenário. Na fase de julgamento em plenário, podem ser inquiridas testemunhas. Então, a jurisprudência é bem pacífica, tá? Que a conveniência da instrução criminal se perpetua mesmo com o encerramento da fase instrutória dos processos que são afetos a julgamento do tribunal do júri. Olha só. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Temor exercido pelo paciente em razão de sua reconhecida periculosidade. As testemunhas judiciais que saliente-se deverão novamente ser ouvidas em plenário. Quer dizer, não tinha nenhuma certeza se seriam ouvidas.
talvez seriam, deverão ser ouvidos. Então, é uma previsão pró-futuro. Conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública, necessidade de manutenção do paciente no cárcere. Então, é um precedente bem importante sobre esse ponto. E assegurar a aplicação da lei penal, né, o último requisito, para evitar fuga ou ausência, fuga do local, seja porque não tem nenhuma ligação com esse distrito da culpa, ou porque é tendente realmente a se evadir. Quando o réu, o acusado investigado, não for identificado, também pode-se decretar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. E também em razão de mudança de endereço, sem aviso à autoridade. Quando tiver aviso à autoridade, aviso prévio de mudança de endereço, é muito difícil sustentar a decretação da prisão preventiva, por mais que possa causar algum tumulto, por exemplo, se mudar para o exterior, o STF entende, né, como não poderia deixar de ser, que essa boa-fé demonstrada não traz, não resulta na possibilidade de decretação da prisão preventiva por necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Então, pessoal, esses são os pressupostos subjetivos da prisão preventiva. Não esqueçam, né? Prova de materialidade, indício de autoria, indício de que a liberdade a manutenção da liberdade poderá causar transtorno à sociedade, e aí conveniência da instrução processual, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica e assegurar a aplicação da lei penal. Espero que tenha essa matéria entrado aí de uma forma muito legal, tá? Nos encontramos no próximo bloco. Lembre-se, dúvidas, críticas, sugestões, até elogios, vocês me encontram lá no Instagram, @drbarbeiro. Forte abraço e fiquem com Deus. Força, foco e fé, e seguimos. Fala, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Prisão preventiva, tema muito importante, tanto para concurso quanto para a vida profissional. Saber entender o que é a prisão preventiva, qual é o momento adequado, quando ela pode ser decretada, o que tem por trás, as nuances deste assunto, é muito importante, tanto na preparação de vocês para o concurso de ingresso na carreira, quanto depois, né, na vida profissional, como juízes de direito, ou como membros do Ministério Público, ou defensores públicos, ou mesmo exercício da advocacia, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos junto, pessoal. Estou aqui com vocês, eu, professor promotor Diego Barbeiro, e vamos continuar tratando da prisão preventiva, essa espécie de prisão cautelar prevista no nosso ordenamento, talvez a mais importante espécie de prisão cautelar. Vamos retomar os pressupostos subjetivos, tá, pessoal? Para a decretação da prisão preventiva, prova da materialidade, que é a existência do crime. Fumus commissi delicti. Também precisa indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O que é isso? Aqui a gente tem o fumus commissi delicti e aqui o periculum libertatis, os dois pressupostos das cautelares gerais. Os 4 requisitos subjetivos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência e instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. E, por fim, a prisão preventiva ela pode ser decretada por descumprimento de cautelares. As cautelares, pessoal, são aquelas previstas, né, no artigo 319 do CPP, medidas cautelares diversas da prisão, que são cabíveis sempre que estiverem presentes os requisitos de acautelamento da ordem pública, da ordem econômica, né, da instrução ou da aplicação da lei penal, mas os fatos não se resguardam de tamanha gravidade a ponto de justificar o cerceamento da liberdade daquela pessoa. Então você pode, como medida alternativa à manutenção de tal pessoa no cárcere, aplicar medidas cautelares diversas da prisão. Essas medidas cautelares, se descumpridas forem, né, elas podem resultar na decretação da prisão preventiva. Tá? Agora, muito importante é a gente saber o quê?
Se, importante, se para a decretação da prisão preventiva por descumprimento da cautelar, é preciso observar o requisito 313 do CPP. Vamos lá, pessoal. 312 requisitos objetivos, tá? Indícios de autoria, prova da existência do crime, perigo da manutenção da liberdade e os 4 pressupostos. O artigo 313, ele traz que a gente traz os requisitos, que a gente denomina os requisitos objetivos da decretação da prisão preventiva. O delito tem que ser apenado com pena máxima superior a 4 anos, ou o réu tem que ser reincidente em crime doloso, ou a prisão preventiva deve se justificar para garantir a execução de medidas protetivas, tá? Esses são os requisitos objetivos. Agora pensem, se foi aplicada uma cautelar ao invés da prisão inicialmente, e essa cautelar foi descumprida, cabe aí imediatamente a decretação da prisão preventiva por descumprimento da cautelar? Em qualquer tipo de delito, ou é necessário que para a decretação da prisão preventiva por descumprimento da cautelar também estejam presentes os requisitos do artigo 313? Essa é uma questão muito recorrente, tá? E o que a gente tem, pessoal? Opa, estou no lado errado, agora sim. Vamos lá. 312, né? Parágrafo 1º. A prisão preventiva também pode ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 313, então, os requisitos objetivos. Crimes dolosos punidos com pena privativa máxima superior a 4 anos. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença de estado de julgado, ressalvado o período depurador, e se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas, tá? A hipótese do 312, a jurisprudência é bem pacífica, tá? Não há discussão sobre isso, não há discussão séria, fundada, e a doutrina majoritária também nesse sentido. Em qual sentido, professor? Que não é necessário que estejam presentes esses requisitos do 313 para a prisão preventiva decretada por descumprimento da cautelar. Ah, professor, o senhor quer dizer então que no caso de posse de arma de fogo de uso permitido, que é a detenção de 1 a 3, se houver descumprimento de cautelar, pode decretar preventiva? Pode decretar preventiva, desde que sejam presentes os requisitos do 312, não do 313. Agora, os do 313, eu vou chamar a atenção de vocês em alguns pontos, pessoal. Vem junto comigo, foca aqui. Pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, não é igual a 4 anos. Ah, professor, isso é fácil. Tá, mas vamos lá. E se na prova vem assim para vocês, verdadeiro ou falso, certo ou errado? Nos termos do artigo 313 do CPP, cabe prisão preventiva em relação ao crime de estelionato. E aí? Aí que pega, né, meu amigo? Nos termos do artigo 313, inciso 1º, cabe prisão preventiva quando o crime praticado for o de receptação. Aí que pega. Receptação 1 a 4. 1 a 4 não é superior a 4, é igual a 4 máximo. Então, para a receptação, nos termos do artigo 313, inciso 1º, não cabe preventiva. Pode caber se o investigado, o réu, o indiciado, for reincidente. Mas pelo período depurador aqui do inciso 1º, não caberia o limite máximo, tá? Já o estelionato é 1 a 5. Aí 1 a 5 cabe, porque a pena máxima é superior a 4 anos. Então, muito cuidado, tá, com o alcance do preceito secundário de alguns crimes, que eles podem vir aí na sua prova com esse requinte de crueldade. O inciso 2, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64. O que é isso? Os efeitos da reincidência. Passados 5 anos da extinção da pena, pelo amor de Deus, pessoal, vem aqui comigo, vou até ficar amplo aqui. Os 5 anos contam da extinção da pena, tá?
não do trânsito em julgado da condenação anterior. É um erro muito, muito comum, em prova discursiva principalmente, mas em prova objetiva também, às vezes se pega ratão na prova. Período depurador de 5 anos contado a partir da extinção da condenação anterior, tá? Extinção do cumprimento da pena da condenação anterior, não do trânsito em julgado da condenação anterior. Vamos lá. E o inciso 3, observem que não é só referente à Lei Maria da Penha, tá? Porque a gente tem a tendência de associar o inciso 3 só à Lei Maria da Penha, mas não. Vejam, contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas. Ou seja, pode ser uma medida protetiva, inclusive, colocada com base no Estatuto do Idoso, se for um delito previsto naquela legislação específica. Então, tem muita atenção a esses 3 requisitos e suas especificidades, tá? Resumindo eles aqui, prática de crime doloso, com previsão de apenamento máximo superior a 4 anos, reincidente, com a ressalva do período depurador dos efeitos da reincidência, e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência concedidas a favor de mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Vejam outra hipótese também de decretação de prisão preventiva que não está atrelada nem ao 312, nem ao 313. É uma hipótese totalmente excepcional. Olha só. Artigo 313, parágrafo 1º. Vem comigo, pessoal. Vamos focar porque isso é importante. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando ela não fornecer suficientes elementos para esclarecê-la. O que é isso, pessoal? Prender uma pessoa em flagrante delito, mas não se sabe civilmente quem é essa pessoa. Então, até que se proceda à correta identificação dessa pessoa, é cabível a decretação da prisão preventiva, tá? E aqui não precisa os outros requisitos. É simplesmente pela impossibilidade de identificação. Agora vejam, observem isso. O preso deve ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar. Qual que é essa outra hipótese? 312 mais 313. Tá? Aí vai ter que ter uma nova decisão fundamentando a prisão preventiva com base no 312 e 313. Então, uma vez identificado, não é em 2 dias, em 5 dias, em 10 dias, em 1 dia. É imediatamente. Identificado civilmente, deve ser colocado imediatamente em liberdade. Parágrafo 2º, 313. Porque assim, eu vou chamar a atenção disso aqui porque tem uma discussão, desde que direito é direito, que a prisão preventiva em nada se liga à aplicação da pena. Ela tem a ver com os requisitos do artigo 312, com aqueles requisitos subjetivos que indicam que há um bem maior a ser salvaguardado naquele momento em detrimento da liberdade individual. O pacote anticrime, né, nas sucessivas ou nas várias alterações em seu espírito original, em sua redação original, por meio de atividades congressistas, teve esse parágrafo 2º incluído, tá? Que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. O que isso quer dizer? Quer dizer mais ou menos o óbvio, que não se decreta prisão preventiva como efeito automático de alguma decisão, ou de recebimento de denúncia, ou de condenação, ou finalização da investigação, porque ela não tem nada a ver com pena, ela é uma medida cautelar, ela precisa dos requisitos dela, tá? Então, para deixar bem claro, o pacote anticrime trouxe essa ressalva. O que é importante também sobre prisão preventiva e que cai muito em prova objetiva, principalmente isso aqui, é que, em primeiro lugar, não há um direito subjetivo à liberdade provisória.
seja, porque tem bons antecedentes, porque tem profissão lícita, porque tem residência fixa, terá direito subjetivo à liberdade. Não, não. Basta se apresentar os requisitos da preventiva e ela ser fundamentada, que poderá ser decretada para qualquer pessoa desde que preenchidos os requisitos. Pode haver, pessoal, a chamada fundamentação per relatione, quando a decisão faz menção ao parecer ou ao requerimento do MP como fundamentação para decidir. Veja bem, a jurisprudência é bem tranquila que pode, tá? Só não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V total, pode ser complementar. O simples fato de citar ou o parecer do MP ou mesmo o requerimento no corpo da decisão que decreta a preventiva não torna inválida essa decisão, até porque os argumentos podem ser compartilhados pelo MP e pelo juiz, o juiz, ao analisar, entender que aqueles argumentos realmente se adequam. Aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque, embora a gente saiba que a prisão preventiva em nada se relaciona ao cumprimento da pena, tem uma tendência muito forte nos tribunais superiores, a gente vem observando isso principalmente nos últimos anos, né, que sim, é feita uma relação. Se antevê que a condenação não imporá restrição de liberdade em regime fechado, a tendência é não se admitir a prisão preventiva. Tá? Então, embora doutrinariamente uma coisa não tenha nada a ver com a outra, prisão preventiva e pena possível aplicável não tem relação nenhuma, para a jurisprudência essa relação é realizada. Então, tenho muita atenção. Há de ter uma razoabilidade na duração da prisão preventiva, né? E a preventiva após flagrante em violência doméstica, ela pode ser essa aqui, decretada de ofício. Por quê? Está no CPP? Não, não está no CPP. Está na Lei Maria da Penha, artigo 20. Especificidade da lei penal. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do MP ou representação. Então, uma exceção ao princípio da não oficiosidade em prisão preventiva. Que aí também, a revogabilidade pode ser também de ofício pelo juiz nos casos da Lei Maria da Penha. Vejam só, aqui também trago para vocês um recente julgado do STJ, mesmo após a entrada em vigor do pacote anticrime, nosso PAC, que a fundamentação per relatione foi admitida como possível, tá? É válida, vejam só, ministro Rogério Schetti Cruz, é válida a utilização da técnica da fundamentação per relatione, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir. E fazendo uma última ressalva nesse nosso bloquinho aqui, do artigo 314 do CPP, que é importante também. Não tem alta incidência, mas é importante. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes nos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas do incisos 1, 2 e 3 do artigo 23 do Código Penal. Qual é isso? Qual é esse artigo? O artigo que fala das excludentes de ilicitude. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, ou em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito. Certo, pessoal? Conseguiram captar? É bastante informação, mas a gente vai trabalhando ela, vai com calma. Se for necessário, revisa aqui esse bloco, assiste mais de uma vez, mas não deixe de prestar atenção. Essa matéria é muito importante e a gente vai juntos vencer todas as batalhas em busca da nossa sonhada aprovação. Eu já passei por isso, eu sei como não é fácil. O que a gente precisa? Força, foco e fé. Contem comigo, a gente se vê no próximo bloco. Beijo grande no coração de todos.
Acho que ainda vou ter que preparar uma vinheta ali para dar um susto em vocês. Vamos acordar, pessoal. Vamos lá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui estou eu, né, professor / promotor Diego Bargueiro, para continuar tratando com vocês sobre esse assunto deveras importante, para falar um pouco mais bonito hoje, que é a prisão preventiva. Temos mais esse bloco para tratar desse assunto, que é muito, muito, muito importante. Só relembrar vocês, levantamento feito pela nossa equipe técnica do SERS indica, que nas provas de magistratura, cerca de 3,5% das questões de processo penal são especificamente desse tema, prisão preventiva. Então vamos lá, pessoal, vamos seguir com a prisão preventiva e também, nesse bloco, um adendo especial sobre a prisão domiciliar. Estamos falando de prisão domiciliar processual penal. Não vamos confundir com prisão domiciliar cabível na fase de execução de pena, tá, pessoal? Aqui a gente está falando em processo penal nas prisões cautelares. Vamos lá então, pessoal. Seguindo aqui a prisão preventiva, seguindo o artigo 315, tá uma inovação importante trazida pelo pacote anticrime. Nosso PAC, pacote anticrime. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Olha só, pessoal, vem junto comigo. A legislação trouxe agora requisitos adicionais à decretação da medida cautelar processual criminal, trazendo, né, uma obrigação maior ao órgão judicante. Esse artigo é totalmente dirigido ao juiz. Olha só, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. E o legislador foi além. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar. O que ele está falando aqui de qualquer outra cautelar? Lá no artigo 319, né, das medidas cautelares diversas da prisão. O juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Muito, muito, muito complexa essa alteração e vai cair na prova de vocês, porque está muito recente, está gerando muita discussão doutrinária e jurisprudencial. Vamos primeiro com a motivação e fundamentação. A doutrina tem convergido no entendimento que a motivação se refere ao fornecimento das razões lógicas que levam a determinada decisão. E a fundamentação se relaciona com a relação feita entre essas razões lógicas motivadas e as provas concretas trazidas ou dispostas nos autos que sustentem a decisão. Então, vamos lá. Motivação, razão lógica que leva a determinada decisão. Fundamentação, indicação nos autos das provas concretas para sustentar a decisão. Vejam que é tudo ligado à máxima individualização na questão, evitando ao máximo decisões genéricas ou embasadas em senso comum ou em meros modelos. O legislador exigiu que o juiz se aprofunde, que o magistrado ou magistrada se aprofunde no conhecimento daquela questão, daquele caso, para realmente decidir se é caso de prisão ou não. E a motivação ela deve ser indicada, né, de forma concreta
a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Para evitar a decretação de prisão preventiva que diga respeito a fatos que há muito já aconteceram. Então, a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ela tem que ser embasada em fundamentos atuais, concretos. E o legislador foi além. Tá? Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se a indicação, a reprodução a parágrafos de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão, seja modelo, não vale modelo. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, tem que se debruçar se é um requerimento do Ministério Público e vai ser indeferido, tem que dizer por que aquele requerimento, que é embasado naquela conclusão, não se presta a determinar a prisão de determinada pessoa. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento seja justo aqueles fundamentos. Ou deixar de seguir enunciado, súmula, jurisprudência ou precedente, invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. Vejam que há uma exigência muito forte do legislador de que toda decisão que envolve a constrição cautelar da liberdade seja muito bem pensada, muito bem fundamentada. O artigo 316, muito importante também, traz um pouco aqui do princípio da oficiosidade na prisão preventiva. O juiz poderá, de ofício, ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la. Aqui a jurisprudência entende que sempre mediante provocação, se sobrevierem razões que a justifiquem. Então a revogação pode ser de ofício. Tá? Revogação não se confunde com relaxamento. Relaxamento se liga à ilegalidade da medida. Ah, professor, mas relaxamento é só da prisão em flagrante, né? Não pode haver relaxamento da prisão preventiva. Pode haver relaxamento da prisão preventiva, desde que haja ilegalidade na decretação. Mas, professor, como é que vai ter ilegalidade na decretação? Vejam só. Posse de arma de uso equiparado a restrito. Pena 3 a 6 anos. Prisão preventiva decretada com base nesse delito. Aí a arma é submetida à perícia e a perícia indica que a arma não é equiparada ao uso de restrito, como por exemplo por supressão de numeração. A preventiva foi decretada achando que tinha sido uma arma de numeração raspada e a perícia apontou que não. Na verdade, teve um desgaste natural, o policial não conseguiu ver a numeração e assim foi feito o inquérito e assim foi feita a denúncia, mas a perícia posterior comprova que aquela arma era de uso permitido. Aí você diminui para uma pena de 4 anos, máximo de 4 anos. Então não está mais presente o requisito. E aí a prisão se torna ilegal, por ausência de observância, é um requisito legal. Então você pode ter um relaxamento de uma prisão preventiva. Beleza, pessoal? Não esqueçam disso, tá? E agora o parágrafo único, que tem dado também bastante dor de cabeça. Decretada a prisão preventiva, vou até respirar aqui, pessoal. Deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção
a cada 90 dias mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Vem cá comigo, pessoal. O que essa alteração quis dizer? A leitura do texto normativo nos leva à conclusão que o legislador quis que o juiz, a cada 90 dias de ofício, revisasse todas as prisões preventivas por ele decretadas, ou que estivessem dentro do seu acervo processual. Não é preciso fazer um esforço imaginativo, um esforço de imaginação, para se concluir que isso tornaria completamente o juiz refém dessa própria decisão. Há várias criminais aí, com centenas de processos de réu preso. Se o juiz tiver que a cada 90 dias de ofício revisar todas as prisões, possivelmente você vai ter uma inviabilidade técnica de manutenção dos serviços da vara criminal. Então, como tem ido a jurisprudência? Olha só, notícia de 15 de outubro, STF ratifica decisão que determinou a prisão imediata do PCC. Tudo bem. Vamos seguir um pouquinho mais nessa notícia, que 18 mil pessoas só viram, e se você foi uma das 18 mil, você está na frente, na concorrência pela sonhada vaga de juiz substituto. Mas vejam, vamos lá continuar na notícia. Prevaleceu o entendimento que, embora a suspensão de ato de outro integrante, no caso, em razão da periculosidade para a gravidade concreta do crime, tudo bem, o deferimento da conta cautelar justificava para preservar a ordem pública. Ao final do julgamento, e aqui vem o que importa para nós, os ministros fixaram o entendimento. A gente está falando em STF, tá, pessoal? Os ministros fixaram o entendimento de que a inobservância da reavaliação do prazo de 90 dias previsto no artigo 316 não implica revogação automática da prisão. Não implica revogação automática da prisão. O juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Então não é de ofício, sob pena de imediato reconhecimento da ilegalidade. E ficou vencido o ministro Marco Aurélio nessa questão, tá bom? E o que é importante aqui também, pessoal, embora não esteja aqui na sequência lógica do que a gente está vendo, lá no artigo 492 do CPP, o pacote anticrime trouxe uma importante alteração. 492 está na parte do júri, tá, pessoal? Olha lá o que diz. No caso de condenação, posterior ao julgamento pelo tribunal do júri, o juiz-presidente mandará o acusado recolher e se recomendará a prisão em que se encontra, se presente os requisitos da prisão preventiva. E aí vem aqui a prisão decorrente de mero texto legal. No caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos, determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão. Ou seja, é uma hipótese trazida pela lei de cumprimento antecipado da pena, mesmo sem a avaliação dos requisitos da preventiva. Vamos seguir um pouco no artigo, lá no parágrafo 4º, né? Fala que a apelação interposta contra a decisão condenatória a uma pena igual ou superior a 15 anos não terá efeito suspensivo. Justamente para dizer, condenado a mais de 15 anos tem que se recolher imediatamente. Aí, excepcionalmente, pode atribuir efeito suspensivo no recurso que não tiver efeito meramente protelatório e for levantada a questão substancial que pode resultar em absolvição, anulação de sentença ou julgamento. Vejam só. Como que a jurisprudência tem interpretado isso? Na verdade, já se esperava que a jurisprudência atuasse desse jeito, porque há um histórico do STJ e do STF de não admitirem prisões pelo mera exigência do legislador. Assim foi na lei de drogas, assim foi no Estatuto de Desarmamento. Então aqui é um julgado recente, de dezembro de 2020, né, que menciona o 492E do CPP, mas que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido que é ilegal a execução provisória como decorrência automática da condenação, ou seja, precisa avaliar os critérios.
E vamos então à prisão domiciliar. Por que eu digo preventiva domiciliar? Embora, pessoal, vem comigo. Embora tenha uma certa divergência doutrinária sobre a natureza da prisão domiciliar, a maioria da doutrina entende que ela é uma espécie de preventiva, mas não uma espécie à parte. A prisão domiciliar é prisão preventiva, mas executada em domicílio e não no estabelecimento prisional, tá? Então, é uma modalidade de execução da prisão preventiva. Não confundam, tá, com a prisão domiciliar prevista na LEP. A gente está falando da prisão domiciliar do artigo 317 do CPP. E ela é aplicável a quem substituir a prisão preventiva pela domiciliar. E daqui que vem a divergência pela palavra substituir. Tem autores que entendem que é uma modalidade autônoma de prisão e outros que entendem que é apenas uma forma de execução da prisão preventiva. Particularmente entendo que é uma forma porque precisa ainda assim estarem presentes os requisitos do artigo 312 e 313. Pressupõe uma prisão preventiva já decretada, mas o cumprimento da preventiva não no estabelecimento prisional e sim na residência. Quando que é cabível? Maior de 80 anos. Não é 70, não é 65, tá? É 80. Ah, precisa outra prova? Não. Só requisito objetivo. Se for maior de 80, tem direito à prisão domiciliar. E estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, for imprescindível, né, a pessoa presa, a liberdade dela é ser imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. For gestante, vejo que os outros requisitos sobre a gestante foram suprimidos pela Lei 13.257. Mulher com filho de até 12 anos incompletos, privilegiando a infância. E homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos, demandando isso aqui, prova dessa condição, tá? E o artigo 318-A traz a ressalva, já que o que se busca é tutelar o regular desenvolvimento da infância, que a prisão preventiva imposta à mulher não vai ser substituída pela domiciliar se ela tiver cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o seu próprio filho ou dependente. Sentido contrário que fiz a leitura do artigo. E, o artigo 318b fala que a substituição pode ser efetuada sem prejuízo de aplicação concomitante de outras medidas alternativas, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, que é geralmente o que vem junto com a prisão domiciliar. Então vamos lá, vamos bater na tecla. Maior de 80 anos, foge a regra do Estatuto do Idoso e a regra padrão do CP e da LEP, que trazem o tratamento diferenciado aos maiores de 70 anos. Então aqui, prisão domiciliar, 80 anos. Inicialmente debilitado, tem que haver laudo médico comprovando a situação, né? E com relação aos demais requisitos, as demais situações, deve ter prova idônea dos requisitos para que possa ser alterada essa forma de cumprimento. Pessoal, se for necessário, revisem essa aula, assistam ela mais de uma vez com o vademecum do lado, com a legislação do lado, porque esses tópicos são muito importantes, tá? São muito importantes e vão cair na prova. Algum desses pontos vai ser cobrado na prova de vocês. E quando cair na prova, vocês vão lembrar. O professor Diego falou disso. E eu estou aqui para isso mesmo, pessoal, para alertar vocês aquilo que é importante. Vocês sabem, qualquer dúvida, vocês me encontram no Instagram, @drbarbeiro, manda uma mensaginha lá para eu saber que você é você, né? Senão eu vou ficar perdido lá. Manda sua dúvida, sua crítica, sua sugestão e vamos juntos, a gente tá junto nessa, pessoal. Para a gente alcançar nossos objetivos, a gente precisa do quê? Força, foco e fé. Vamos juntos atrás deles. Beijo grande no coração, a gente se encontra no próximo bloco.
A gente se encontra no próximo bloco. Até mais, pessoal.